Pode deixar a sua Bíblia aberta que eu vou, durante a pregação, durante a mensagem, eu vou ler alguns versículos com vocês, mas o primeiro versículo que eu quero ler com vocês nessa noite é Joel, no capítulo 1, no versículo 4. Joel, ele é um dos profetas menores da Bíblia, e o motivo de chamarmos de profeta menor é pelo tamanho do livro. É um livro curtinho, 3 capítulos, não é porque é menos importante ou porque ele era pequeno, nada disso, é porque o livro é pequenininho mesmo. São 3 capítulos apenas. O livro de Joel, ele vai ser chamado um dos profetas menores, né? O livro de Joel é um livro profético, é um livro atemporal, que não foi apenas uma palavra de Deus para a vida dele e através da vida dele no tempo onde ele estava vivendo ali em Jerusalém, em Judá, no reino do sul de Israel, mas é uma mensagem que vem de geração após geração, é uma mensagem para o nosso tempo, é uma mensagem para os dias de hoje e também uma mensagem profética de coisas que ainda vão acontecer, que não aconteceram ainda. Algumas coisas que Joel fala aqui no livro já aconteceram, como o Pentecoste, como o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Mas Joel, ele vai fazer um paralelo da situação que aquele povo estava vivendo naquele momento com o dia do juízo final, chamado grande dia do Senhor. É uma profecia, e Joel, ele faz esse paralelo da situação que o povo estava vivendo com o grande dia do Senhor, o dia do juízo final, o dia que Deus vai vir e vai julgar e vai recolher para si o seu povo. Joel, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. Que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. Que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. A minha oração nesta noite, Deus, vem revelar a tua palavra aos nossos corações. Nós queremos te ouvir nesta noite, nós queremos ter as nossas vidas transformadas nesta noite. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe dos nossos problemas. O Senhor sabe das nossas tentações. O Senhor sabe das nossas dificuldades. O Senhor sabe a palavra que nós precisamos ouvir nesta noite. Fala aquilo, Deus, conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala aos nossos corações uma palavra que nós precisamos ouvir nesta noite. Que as nossas vidas sejam transformadas pela unção do Senhor neste lugar. Para que a unção do Senhor esteja neste lugar falando aos corações. Deus, nós abrimos os nossos corações, nós abrimos a nossa mente para ouvirmos, para entendermos a tua palavra. Deus, nós estamos neste lugar nesta noite porque temos sede do Senhor, porque queremos aprender mais sobre o Senhor, porque queremos crescer no Senhor. Fala conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Joel, ele vai falar sobre uma invasão absurda de gafanhotos, e ele descreve muito bem. Joel, se fosse um roteirista de um filme, ou um artista, um desenhista, ele faria um desenho ou filme cheio de detalhes, porque se você ler lá em Joel, você vê que ele até fala sobre os gafanhotos, que os gafanhotos tinham dentes como de leões, de leoa, e ele fala que os gafanhotos eram como um grande exército que invadiram aquela cidade e destruíram toda a plantação. Ele vai falar também sobre uma seca, sobre uma falta de chuva, e a situação que aquele povo estava vivendo era uma situação de crise profundo. Nós podemos, essa mensagem, ela nos serve nos dias de hoje, porque muitas vezes pensamos nós que estamos vivendo nos piores tempos, ou no pior momento que a história já viu, mas a grande realidade é que tempos em tempos, pessoas vivem em momentos que também sofreram, que também choraram, que também tiveram tempos de crise,
tempos de desespero, tempos onde clamaram a Deus por socorro, e não é diferente nos dias de hoje. Na verdade, muitas vezes a gente olha para a situação do nosso país, muitas vezes a gente olha para o governo, muitas vezes a gente passa na rua e vê pessoas na rua, a gente vê a situação da nossa cidade, do nosso país, na verdade do mundo, as pessoas com maldade nos seus corações, as pessoas roubando, assaltando, matando, maltratando outras pessoas. Na verdade, a gente fica assustado algumas vezes com as coisas que acontecem à nossa volta. Essa semana mesmo eu estava no aeroporto, domingo, nós fomos despedir dos amigos que foram embora morar nos Estados Unidos, e nós estávamos lá no aeroporto e chegou na hora de ir embora. Algumas pessoas repararam que tinham duas pessoas meio que olhando para nós, para o nosso grupo. Dois caras muito esquisitos, um cara assim meio de mal encarados. Não quero julgar pela aparência, mas parecia muito estranho. E eles olhando com o celular na mão e tiravam fotos do grupo e falavam no telefone um com o outro. E aí aquilo chamou a nossa atenção, a gente começou a ficar em alerta. Que esses caras esquisitos isso? Bom, mas tudo bem, quando a gente desceu para ir embora, descemos a escada rolante no aeroporto, e aí quando eu percebi, os caras estavam descendo atrás de nós, e quando eu percebi, já tinham dois caras mais para frente, que eu vi que comunicaram com eles, eles estavam todos juntos. Para mim, na minha cabeça, era uma gangue. Talvez não seja, mas a gente já cria toda uma história. Por quê? Por causa da nossa realidade, não é verdade? E queridos, é terrível essa situação. A gente se sente tão impotente, a gente não sabia o que fazer. As meninas, minha filha, crianças ali, e aí nós nos juntamos, e eu falei: olha, todo mundo senta aqui nesse café. Tinha ali a casa do pão de queijo, e todo mundo sentou ali, e ficou eu, mas e um rapaz, amigo meu, e aí dois meninos foram até a polícia. Não conseguimos encontrar segurança no aeroporto, procuramos em todos os lugares, não conseguimos encontrar segurança. Aí os meninos foram até a polícia que tem lá dentro do aeroporto, chamaram a polícia, enfim, nós fomos embora escoltados. A polícia levou a gente até o carro, porque o nosso grande medo é: a gente vai sair da porta do aeroporto, esses caras vão estar esperando a gente. Crise, medo, é assim que as pessoas vivem, desesperadas, com medo, porque existem pessoas más, porque as pessoas são malvadas, porque nós vivemos em um tempo onde há escassez, onde muitas vezes uma pessoa não tem o que comer, então ela rouba, ela mata, ela faz mal a uma outra pessoa, talvez por causa do desespero, talvez por causa do lugar onde ela cresceu, talvez por causa da realidade que ela está inserida, eu não sei, mas a grande realidade é que nós vivemos em um tempo de crise, e na verdade está acontecendo aquilo que deveria acontecer. Nós estamos caminhando para o fim dos tempos, e a palavra nos diz que seria assim mesmo. Viriam tempos difíceis, viriam tempos de guerras. Então na verdade nós estamos vivendo o que a palavra nos diz que nós viveríamos. Mas aquele povo também estava vivendo em um momento de tremenda crise. Pode parecer que não, você diz: puxa, Gui, um exército de gafanhotos invadiu aquela cidade e destruiu a plantação. Isso não é tão ruim assim. A gente lidar com traficante, a gente lidar com bandido. Mas, queridos, os gafanhotos, a plantação, na verdade, para aquele povo significava tudo. Por quê? Porque é disso que eles viviam. Eles se alimentavam do que eles plantavam. O negócio deles era através daquilo que eles plantavam. Até o culto a Deus dependia da colheita, do plantio. Por quê? Porque naquela época ofereciam-se sacrifícios, naquela época levavam cereais no templo, na casa de Deus. Então até o culto estava sendo afetado, e nós vamos ler isso um pouco mais à frente. Então a grande realidade é que o povo vivia em tempo de crise, em tempo de desespero, uma seca, não chovia, uma terra seca, os animais morrendo, um exército de gafanhotos invadindo aquele lugar. E o profeta, ele entende aquilo como se fosse um julgamento de Deus para com aquele povo, porque nós lemos e percebemos que o que ele fala é que o povo na verdade não adorava a Deus com um coração puro, com um coração verdadeiro. Na verdade a religiosidade havia entrado no coração, na vida daquelas pessoas. Então o profeta faz um paralelo, como se Deus estivesse julgando aquele povo, e na verdade ele faz um paralelo com tempos futuros, com a vinda do Senhor. Ele diz: olha, temível o dia do juízo final, temível o dia que Deus vier com o seu exército e para separar o seu povo, para pegar os escolhidos e levar para o céu.
Aqui nos 3 capítulos descreve uma cena terrível. Aqui fala sobre guerra, aqui fala sobre desespero, aqui fala sobre medo, aqui fala sobre tempo de crise. E a grande realidade é que um dia isso vai acontecer. Mesmo nos dias de hoje, essa palavra pode servir para hoje, num tempo de crise que nós vivemos hoje, mas também pode falar sobre um tempo futuro, pode falar sobre um momento onde vai vir e vai julgar as nossas vidas, onde Deus vai vir e vai julgar o seu povo e vai recolher para si aqueles que o servem em espírito e em verdade. Nós precisamos entender o que essa destruição feita pelos gafanhotos e pela seca causada na vida daquelas pessoas, eu escrevi aqui. Agora, a minha primeira pergunta para vocês e para nós refletirmos nessa noite é: por que isto aconteceu com o povo de Deus? Por que o povo estava em crise? Por que Deus permitiu que os gafanhotos, que a seca viessem e destruíssem tudo o que eles tinham? Por que eles estavam em um momento difícil da vida deles? Por que eles estavam em crise? Eu quero ler com vocês a partir do versículo 5. Na verdade eu vou ler alguns versículos. Versículo 5 diz assim: ébrios, no capítulo 1: despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. No versículo 11 diz assim: envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Versículo 13 diz assim: cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. No versículo 14 diz assim: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. O foco, um dos grandes focos no livro de Joel, é um chamado ao arrependimento verdadeiro e genuíno. Agora, aqui eu encontro o motivo do juízo, aqui eu encontro o motivo dos gafanhotos, porque se Deus dá uma mensagem ao profeta chamando o povo para o arrependimento, é porque o erro existiu. Ninguém se arrepende de algo que não fez. Ninguém se arrepende se não há pecado. Ninguém se arrepende se não tem do que se arrepender. Eu não fiz nada de errado, eu não tenho do que me arrepender. A minha vida está toda certa, eu estou caminhando direito, eu estou servindo ao Senhor, eu estou obedecendo a palavra de Deus, eu estou bem dentro da minha casa, eu obedeço ao Senhor no meu trabalho, eu faço tudo aquilo que Deus me pede para fazer. Eu não tenho motivos para o arrependimento, eu não tenho porquê de me arrepender. Então aqui eu entendo que se Deus estava chamando o povo ao arrependimento, é porque o povo havia virado as costas para Deus, porque o povo vivia uma vida de pecado, porque o povo errava, porque o povo tinha se esquecido de Deus. E aqui o profeta, Deus dá uma mensagem dizendo: olha, o povo precisa não apenas rasgar as suas vestes, que era um símbolo na verdade de quebrantamento, era um símbolo na verdade de luto, era um símbolo na verdade de arrependimento, mas aqui Deus diz: olha, não adianta um sinal apenas externo, o arrependimento tem que ser no coração. Rasgai os vossos corações. Aqui nós conseguimos compreender o porquê aquele povo estava vivendo o que estava vivendo. Aqui nós conseguimos compreender o porquê o povo estava vivendo em tempos de crise. E muitas vezes nós vivemos a mesma coisa nas nossas vidas por causa da desobediência, porque viramos as costas para Deus, porque deixamos de obedecer a palavra de Deus, porque fazemos as nossas próprias escolhas, e a gente vem à igreja e a gente levanta as nossas mãos e a gente participa de todo um ritual, a gente pede perdão, Senhor, me perdoa, mas Deus na verdade Ele nos chama ao arrependimento genuíno e verdadeiro, porque muitas vezes nós falamos da boca para fora. Aquele povo provavelmente se arrependia, levando talvez sacrifícios, talvez oferecendo ofertas, mas Deus faz um chamado: olha, eu não quero apenas um
sinal externo. Eu não quero apenas que vocês façam alguma coisa, mas eu quero um arrependimento verdadeiro. Eu quero que vocês rasguem o coração de vocês. E é um chamado às nossas vidas nos dias de hoje também. Queridos, é muito triste muitas vezes ver a igreja, é muito triste muitas vezes ver o povo de Deus, é muito triste muitas vezes ver o povo que serve a Deus, na verdade, vivendo tantas crises em suas vidas, vivendo em um tempo de tanta escassez. Deixa eu te dizer, Deus tem promessas para as nossas vidas. Nós não vamos ficar a vida inteira no deserto. Tem crente que vive a vida inteira, parece que num deserto, a vida inteira parece que em tempo de crise, porque na verdade precisa se arrepender, porque na verdade precisa rasgar o seu coração, porque na verdade precisa deixar os velhos hábitos. Arrependimento é isso. Arrependimento nos leva no caminho de volta. O arrependimento faz a gente voltar atrás. O arrependimento faz com que a gente mude de atitude. Não são apenas palavras da boca para fora. E provavelmente é isso que o povo fazia. O povo era religioso, o povo conhecia, o povo sabia fazer um culto. O povo sabia que quando errava, oferecia um sacrifício para cobrir o seu pecado. O povo sabia de todo o ritual. E aqui nós estamos falando com gente crente, aqui nós estamos falando com gente que conhecia as leis, com gente que sabia do ritual, com gente que sentava na cadeira e no banco da igreja daquele tempo. Mas aqui nós estamos falando com pessoas também acostumadas, pessoas que já uma palavra talvez não causasse mudança na sua vida centro. E muitas vezes, queridos, eu estou falando isso com vocês porque é a realidade em nosso meio. Eu escuto histórias, eu vejo coisas, e você vê pessoas que estão na igreja tempo após tempo, passa ano, vira ano, e a vida da pessoa não muda, a pessoa não sai do lugar, ela não muda suas atitudes, ela não deixa de falar besteira, ela não deixa de cair no mesmo erro ano após ano. Mas nessa noite Deus nos chama, nós precisamos rasgar os nossos corações, nós precisamos, é tempo de arrependimento. O arrependimento sempre gera mudança em nossas vidas. Nós não nos arrependemos e permanecemos no mesmo lugar. Nós não nos arrependemos e continuamos fazendo as mesmas coisas. Nós não nos arrependemos e não continuamos falando as mesmas coisas. Não, o arrependimento, quando é verdadeiro, quando é genuíno, quando não é um sinal apenas externo, ele traz mudança em nossas vidas. Coloquei aqui número 2, a primeira coisa que precisamos saber é: o pecado, o erro, ele devasta nossas vidas. Já parou e olhou o que a Bíblia fala em muitos lugares sobre o pecado? Eu anotei aqui 2 versículos, Romanos 6:23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Sempre quando o pecado entra em alguma área das nossas vidas, existe morte. Não ache você, porque você não teve um ataque do coração e você não morreu, que está tudo bem. Morte entrou quando você pecou, seja nos relacionamentos, a gente peca na nossa vida conjugal, a morte entrou ali. Nós precisamos de uma restauração de Deus, nós precisamos que Deus venha e nos perdoe e faça uma obra nas nossas vidas. A porta de entrada para a morte nas áreas das nossas vidas sempre é o pecado. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e foram, na verdade, afastados da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos separa da presença de Deus, o pecado nos separa de ouvirmos a voz de Deus nas nossas vidas. Que triste realidade viver longe de Deus. Que triste não poder ouvir Deus. Que triste não sentir a presença de Deus. Que triste não ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que triste não sonhar os sonhos de Deus. Que triste não viver os planos e propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Mas a verdade é que muitas pessoas vivem essa vida medíocre por causa do pecado, por causa de um prazer momentâneo. Vai vivendo a sua vidinha. Deixa eu te dizer uma coisa: o dia do juízo está perto. 1 João 3:8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o início. Para isto se manifestou
o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, as obras de Satanás. Deixa eu te dizer uma coisa: não pense você que o pecado, não pense você que o erro, não pense você que virar as costas para Deus não vai afetar a sua vida hoje. O pecado traz destruição. Ali, como aquele povo, na verdade o gafanhoto, ali a imagem de um juízo, de um grande exército vindo e trazendo destruição, e a destruição foi em todas as áreas da vida daquele povo. Eles já não tinham mais mantimento, eles já não tinham ofertas, eles já não tinham mantimento para a casa do Senhor, os seus negócios foram afetados, a sua vida em casa foi afetada por causa da falta de mantimento. Não ache você que o pecado, que o erro não vai afetar a sua vida. Talvez você está na situação que você está, talvez o seu casamento está na situação que está, talvez os seus relacionamentos estão na situação que está, porque você deixou o pecado, porque você deixou o erro entrar na sua vida e ficar, e tem causado morte. Eu coloquei aqui, até o culto a Deus foi afetado. Olha o que diz lá em Joel 1:9, diz assim: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados. Olha só, os ministros, os sacerdotes, aqueles que apresentavam lá o sacrifício, aqueles que trabalhavam na casa do Senhor, estavam tristes, enlutados, porque os mantimentos, os manjares e a libação haviam sido cortados. Deixa eu te dizer uma coisa: a sua vida espiritual, o seu culto ao Senhor é afetado quando você peca. Você se engana muitas vezes e você finge um culto a Deus. Você levanta suas mãos, mas na verdade suas mãos impuras. Não é fruto de um louvor verdadeiro que sai do seu coração, um fruto de uma vida rendida aos pés de Jesus. Queridos, todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós pecamos, a Bíblia diz: todos nós pecamos e fomos destituídos, fomos separados da presença de Deus. Todos nós precisamos de graça, todos nós precisamos de misericórdia. Mas deixa eu dizer uma coisa: é tempo de arrependimento, é tempo de você sentar nessa cadeira dessa igreja e sair deste lugar mudado. É tempo de decisões nas nossas vidas. Nós não podemos mais viver da mesma forma, nós não podemos mais ter as mesmas atitudes. Deus quer fazer uma obra nas nossas vidas. Eu coloquei aqui: área emocional, relacionamentos, financeira, vida espiritual, todas são afetadas por causa do pecado. Em terceiro lugar, Deus chama o seu povo ao arrependimento. Lá em Joel capítulo 2, versículos 12 até 17, eu vou ler com vocês. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque não há de dizer entre os povos: onde está o seu Deus?
Não há, olha o que diz, porque não há de dizer entre os povos onde está o seu Deus. Não há de dizer entre os povos aonde está o seu Deus. Por quê? Porque aquele povo era um povo escolhido, aquele povo era o povo da promessa, aquele povo era o povo de Deus, aquele povo que Deus havia separado. Mas para que os outros povos não digam e olhem para as nossas vidas, aonde está o Deus da vida deles? Vocês precisam se arrepender para que os outros povos não olhem para vocês com olhos de dó, para que os outros povos não olhem para vocês na situação, na crise, no tempo difícil que vocês estão vivendo e digam: mas cadê o Deus deles? E a grande realidade, queridos, é que nas nossas vidas, muitas vezes as pessoas de fora olham e dizem: eu não quero ser crente, porque cadê o Deus da vida desse cara? Ele fala que serve a Deus, mas cadê o Deus da vida dele? Porque como pode ele servir a Deus e estar nessa situação? Porque como pode ele viver tão cabisbaixo todo dia? Porque como pode ele viver tudo isso que ele está vivendo se ele serve a Deus? Cadê o Deus dele? Para que isso não aconteça, aqui o profeta diz: olha, vocês precisam se arrepender, para que as pessoas não olhem para vocês e digam: cadê o Deus dele? Maravilhoso, em Joel 2,18 nós vemos então o arrependimento. Diz assim: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo-lhe disse. Aqui, queridos, é algo maravilhoso, é algo tremendo, porque o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do povo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus sempre se compadece do seu povo. Deus sempre tem perdão para nos entregar. Deus sempre tem uma obra para fazer nas nossas vidas. Deus sempre tem uma segunda chance. As misericórdias do Senhor, a Bíblia diz que se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas, independente do seu passado, independente daquilo que você viveu até hoje, independente das suas escolhas, independente da maneira que você viveu a tua vida até esta noite. Aqui nós vemos um Deus misericordioso, aqui nós vemos um Deus cheio de graça, aqui nós vemos um Deus que nos alcança independente do nosso passado. Maravilhoso é saber que quando nós rasgamos os nossos corações na presença de Deus, Deus vem e cura as nossas vidas, Deus vem e toca as nossas vidas, Deus vem e nos perdoa, Deus vem e começa a trabalhar em nós e mudar a nossa história. O povo se arrepende. E aí Joel 2,19, Deus vem e fala algumas coisas. E Deus vem e dá a eles algumas promessas. Promessas que não eram apenas para aquele tempo, promessas para as nossas vidas também. Quantos querem ouvir uma promessa de Deus para a sua vida nessa noite? Quantos querem ouvir o que a palavra de Deus diz a seu respeito, aquilo que Ele tem preparado para você nessa noite? Você quer? Levanta a sua mão e diga: eu quero receber, Pai, eu quero receber. Capítulo 2, versículo 19 diz assim: e respondendo-lhe Deus disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Aqui nós vemos uma promessa de restituição. Deus dizendo: olha, aquilo que foi tirado, aquilo que foi arrancado, eu vou restituir. E não apenas restituir, mas Ele fala que com fartura, deles sereis fartos. O cereal, o vinho, o óleo serão fartos na vida de vocês. Aqui nós estamos falando, queridos, de pessoas que estavam passando fome. Aqui nós estamos falando de pessoas que não tinham alimento. Aqui nós estamos falando de uma terra que os gafanhotos tinham vindo e destruído tudo. Eles estavam num tempo de crise, de profunda escassez, mas Deus vem e dá a primeira promessa: eu vou restituir aquilo que foi roubado da vida de vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa: o arrependimento precede a restituição de Deus nas nossas vidas.
Aqui houve restituição, aqui Deus virou e falou com o seu povo: eu vou restituir, eu vou trazer o cereal, eu vou abençoar, porque o povo havia se arrependido. Quando nós nos arrependemos, os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas, e essa promessa é para as nossas vidas, independente daquilo que o diabo roubou de você, independente se o diabo destruiu a sua casa, independente se ele destruiu o seu casamento. Aqui nós temos a primeira promessa dizendo: eu vou restituir, eu vou dar em abundância, eu vou fazer de novo. É uma promessa de Deus para a sua vida nessa noite. Agarra ela. Restituição. Deus vai restituir aquilo que foi roubado. Deus vai restituir aquilo que foi roubado. Deus vai restituir aquilo que foi perdido. Deus vai restituir. Se houver arrependimento, Deus vai olhar para as nossas vidas, Deus vai ouvir a nossa oração, e Deus vai vir e restituir aquilo que foi roubado em nome de Jesus. Joel 2, versículos 20 ao 22 diz assim: mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozijai-te e alegrai-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Deus aqui está falando: eu vou cuidar de você. Você não precisa temer, você não precisa ficar com medo. Os inimigos que se levantaram, eu sou encarregado de cuidar deles. Você não precisa ficar preocupado. Mais uma promessa de Deus para as nossas vidas nessa noite. Quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos o nosso coração para Deus, quando nós servimos Deus com todo o nosso coração, com verdade nas nossas vidas, Deus vai guardar as nossas vidas, Deus vai ser por nós. Nós não precisamos temer do inimigo, nós não precisamos temer do tempo de crise, nós não precisamos temer da seca, nós não precisamos temer do gafanhoto, porque Deus está cuidando de nós. Segunda promessa: Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Deus cuida da sua casa. Deus cuida da sua família. Deus cuida dos teus filhos. Talvez você está sentada na cadeira desse templo, dessa igreja nessa noite, com o seu coração apertado, preocupado com o filho. Deus cuida do seu filho. Deus cuida da sua casa. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando no seu favor. Deus está movendo na sua casa. O Espírito Santo de Deus está tocando no coração daquela que precisa ouvir, daquela pessoa que precisa amolecer do seu coração. O Espírito Santo de Deus está trabalhando porque você está aqui, porque você se arrependeu, porque você voltou o seu coração para Ele. Ele cuida de você, Ele cuida do que é teu. Ele fala coisas maravilhosas. Olha, não se preocupe com os inimigos, não fique com medo. Aí ele diz: alegre-se, fique alegre. Eu vou te abençoar com fartura. Olha, produzirão com vigor. Alegria deve ser a marca do cristão. Não é porque a nossa vida é perfeita, não, mas é porque nós descansamos o nosso coração e sabemos, temos a certeza que Deus está cuidando de nós. Nós sabemos que se o inimigo se levanta, aqui a palavra de Deus, olha, Deus se encarrega de cuidar dos nossos inimigos. Por isso eu fico feliz, por isso eu ando alegre, porque eu tenho um Deus que zela por mim, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que cuida das minhas coisas e me abençoa. Por isso eu ando alegre, tranquilo, em paz. E por último, no versículo 27, olha o que diz no versículo 27, no capítulo 2. Aqui, ó: sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado.
Olha que coisa maravilhosa. Sabereis, o povo vai saber, o povo vai ver que Deus está no meio. O povo vai saber, o povo vai reconhecer que Deus está na sua vida, que Deus é a favor por você, que Deus está na sua casa, que Deus está nos teus negócios, que Deus está nas tuas finanças, que Deus está na vida dos teus filhos. O povo vai saber. Por que o povo vai saber? Porque Deus faz coisas tão maravilhosas, Deus faz coisas tão tremendas. Os pensamentos, os sonhos, os caminhos de Deus são tão altos que quando nós olhamos, nós ficamos impactados com aquilo que Deus faz. As pessoas vão ter que olhar e vão ter que reconhecer que Deus está nesta história, que Deus está na sua vida. Em quinto lugar, por último, está lá em Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. Aqui, até o momento, nós falamos de bênçãos de Deus materiais. Aqui nós falamos de Deus cuidar de nós. Aqui nós falamos de Deus trazer mantimento. Aqui nós falamos que Deus vai suprir. Aqui nós falamos que Deus vai dar com abundância. Mas agora aqui em Joel capítulo 2, dos versículos 28 a 32, vai falar sobre bênçãos espirituais. Quando um povo se arrepende. E acontecerá, versículo 28, e acontecerá depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aqui nós sabemos que é uma palavra naquele tempo profética para tempos futuros, que aconteceu ali no Pentecoste, ali em Atos 2, versículo 16. Pedro cita a vida de Joel. Pedro, quando se levanta cheio com o Espírito Santo, depois dos discípulos, as pessoas que estavam reunidos naquela casa foram cheios com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia conta lá em Atos 2, versículo 16, Pedro ele se levanta e ele começa a pregar para as pessoas achavam que eles estavam embriagados, mas Pedro se levanta e diz: não, vocês não estão entendendo nada, na verdade hoje se cumpre a palavra do profeta Joel, aqui se cumpre o derramamento do Espírito Santo. Aí diz assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, diga amém. Vossos velhos sonharão, diga amém. Vossos jovens terão visões, diga amém. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, diga amém. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia, terrível dia do Senhor. Antes, estas coisas vão acontecer antes. Estas coisas são para este tempo. Estas coisas são para acontecer com o povo da Igreja Bíblica da Paz. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, dia do juízo final. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Promessas, bênçãos espirituais sobre as nossas vidas. Os filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão, porque o velho vai chegando na sua velhice e ele já olha para frente e talvez pense: não tem nada mais para fazer, já fiz tudo o que eu poderia ter feito, já criei os filhos, já vi os netos crescerem, agora não tem mais nada. Mas aqui a palavra para o nosso tempo é: os velhos ainda sonharão, os jovens terão visões, prodígios acontecerão no céu e na terra. Aqui, queridos, basicamente, resumindo tudo, vai falar sobre um avivamento, sobre jovens tendo visões, sobre velhos sonhando, sobre prodígios extraordinários, coisas que Deus vai fazer no céu e também aqui na terra, queridos. Mas nós precisamos entender que antes destas coisas acontecerem, tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento,
arrependimento, nós não vamos viver este avivamento. E o que me preocupa é que nos tempos de hoje nós não vemos os jovens muitas vezes tendo visões, muitas vezes nós não vemos os velhos sonhando, nós não vemos prodígios acontecendo aqui na terra. E a minha pergunta é: será que é porque nós não nos arrependemos? Esse avivamento, essa palavra, esse sobrenatural, esse reino sendo estabelecido aqui nessa terra, neste dia, até o dia do juízo final, até o dia que o Senhor vai vir e vai julgar o seu povo. Estas são promessas para o nosso tempo, estas são promessas para as nossas vidas. Nós vamos profetizar, nós vamos ver Deus operando, nós vamos ver prodígios, se nós nos arrependermos. Eu quero ver Deus operando milagres, eu quero ver jovens sonhando, jovens tendo visões. Eu quero experimentar isso no meu tempo. Será que nós não estamos vivendo isso? Será que nós não estamos vivendo esse avivamento por causa de nós? Sem dúvida é por nossa causa. Não é porque Deus não gosta de nós, não é porque Deus, queridos, nós sabemos da necessidade nos dias de hoje. Pessoas estão doentes, pessoas estão enfermas, pessoas estão precisando de Deus como nunca antes, mas muitas vezes não vemos um agir de Deus por causa da falta de arrependimento, por causa de uma vida em iniquidade, por causa de uma vida de pecados. Mas é tempo, Deus nos chama nesta noite, é tempo de nos arrependermos, é tempo de nos arrependermos para ver o sobrenatural do Senhor, para ver Ele estabelecendo o seu reino na terra, para vermos os seus prodígios, para ver os enfermos sendo curados, para ver os lares sendo restituídos. É tempo de arrependimento. Você começa a ler a Bíblia, quando você começa a estudar a palavra de Deus, minha esposa me conhece, e às vezes eu falo para ela, se eu pudesse eu voava. Tem palavra que eu escuto que eu quero sair pulando, porque eu falo, não é possível. Se isso é verdade, eu quero ver isso para a minha vida. Queridos, nós temos palavras poderosas de Deus para as nossas vidas, nós temos promessas poderosas de Deus para o nosso tempo, e muitas vezes não vivemos. Se eu disser a este monte, ergue-te, vai para o outro lado, se eu tiver fé, se eu não duvidar no meu coração, a palavra de Deus diz que tem que acontecer. Mas por que não acontece? Por que o sobrenatural não acontece? Por que como no céu, aqui na terra não acontece? Será que é Deus? Será que é culpa de Deus? Será que Deus não quer mais fazer nada? Não, pelo contrário, queridos, aqui está falando sobre o tempo que nós estamos vivendo. Aqui está falando de tempos antes do dia do julgamento, o grande dia do Senhor, temível dia que o Senhor vai vir julgar o seu povo. Aqui está falando de uma realidade no nosso tempo. Aqui está falando essa palavra, essa promessa é para nós, Igreja Bíblica da Paz, nessa noite. Jovens, quantos jovens estão neste lugar nessa noite? Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão. A palavra de Deus diz: jovens, vocês terão visões. Cadê os velhos neste lugar? Cadê os velhinhos neste lugar? Vocês sonharão. Deus ainda não terminou com vocês. Deus ainda tem coisas para fazer na vida de vocês, e através da vida de vocês, vocês sonharão. Filhos, filhas, jovens. E sabe o que é maravilhoso? Que a palavra de Deus, Deus ele não exclui ninguém. Ele vai falar sobre servos e servas. Olha no versículo 29. Até sobre, olha só, até sobre, porque naquela época o servo, o escravo, não era merecedor de muitas coisas, não tinha direito a muitas coisas. Mas aqui diz no versículo 29, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito
naqueles dias. Deixa eu te dizer uma coisa: o derramamento do Espírito é para todas as pessoas. O derramamento do Espírito, ele é para as crianças. O derramamento do Espírito é para os jovens. O derramamento do Espírito é para os velhos. O derramamento do Espírito são para as mulheres. O derramamento do Espírito são para os homens. O derramamento do Espírito é para a igreja. Todos nós temos o direito. Essa bênção, essa promessa é sobre as nossas vidas ali no Pentecostes. A partir daquele momento, derramar do Espírito Santo. E nós vemos na história, nós vemos no Novo Testamento o Espírito Santo de Deus agindo. O Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que Pedro passava e a sua sombra curava as pessoas. Eu creio num derramamento do Espírito que vai invadir a nossa cidade. Eu creio um derramamento do Espírito que nós vamos orar pelos enfermos e eles serão curados. Nós teremos visões, nós profetizaremos, e essa promessa e essa palavra é para as nossas vidas. Eu estou no fogo hoje, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Você não é pentecostal, Deus vai te batizar com o Espírito Santo de Deus nessa noite. Independente da sua doutrina, de onde você vai, não quero saber não. O Espírito Santo vai te pegar de jeito que você vai começar o que está acontecendo, meu Deus? Eu creio no derramar do Espírito. Eu creio no sobrenatural de Deus para esse tempo nas nossas vidas. Nós não podemos nos conformar. É tempo de arrependimento. É tempo de vermos a glória de Deus se manifestando em nosso meio. É tempo das pessoas lá fora olharem e verem o agir de Deus nas nossas vidas. É tempo de colocarmos a mão sobre a cabeça do enfermo e o enfermo ser curado. É tempo do sobrenatural de Deus, mas é tempo de arrependimento antes. Só para finalizarmos, eu vou ler lá em 2 Crônicas capítulo 7, versículos 11 e 16. Aqui Deus falando com Salomão, logo depois de Salomão ter terminado o templo, a casa de Deus que ele havia construído. Davi tinha o desejo de construir o templo, mas Deus fala: não é você que vai construir, você só vai juntar um material, quem vai construir vai ser seu filho. E aí Salomão termina de construir o templo, o lugar onde Deus habitaria, onde a presença, a glória de Deus estaria, porque nós sabemos que antigamente no Antigo Testamento, Deus ele habitava em lugares, no tabernáculo, na tenda, na casa de Deus. Hoje nós somos a casa de Deus, a presença de Deus está nas nossas vidas. Deus não está mais em lugares, Deus não está aqui neste prédio, na verdade Deus está em nós. Mas Deus fala com Salomão, capítulo 17, versículos 11 a 16, diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Versículo 12: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, nesta noite, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, se o meu povo se humilhar, se o meu povo se humilhar. Deus é uma promessa, Deus está dizendo: eu vou vir, eu vou restaurar essa terra, eu vou restaurar esta nação, eu vou restaurar a sua história, eu vou restaurar a sua vida, eu vou restaurar a sua família. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, Deus está nos dizendo nesta noite: eu vou vir e vou mudar a sua história.